Gente, para a gente introduzir esse assunto da edificação da igreja, eu quero usar o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Passa para o próximo, Mateus, por favor. Aonde Jesus diz o seguinte: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Gente, quem disse isso aí? Jesus. E o que ele disse? Que ele vai, o quê? Edificar. O que ele vai edificar? A sua igreja. E aí ele disse também que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe o que isso significa? Que não existe força no universo que vai parar a igreja. Amém? Amém? Muito bem. Por que não? Porque Jesus prometeu, foi Ele que prometeu que vai edificar a sua igreja. Então, meus irmãos, eu tenho colocado esse versículo na minha nuca e descansado sobre ele, porque Jesus prometeu, Ele vai edificar a sua igreja, vai acontecer. Não existe força no universo que vai frustrar isso. É uma promessa de Jesus. Agora, irmãos, o que significa essa palavra edificar? Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja. Mas o que significa edificar, gente? Construir. O que mais? Levantar. Amém? Então Jesus, Ele vai construir, Ele vai levantar a sua igreja. O inferno não vai parar, o pecado não vai parar, o diabo não vai parar, a ideologia de gênero não vai parar, os demônios não vão parar. Ele vai levantar, Ele vai construir, Ele vai edificar até o fim a sua igreja. Amém, meus irmãos? Muito bem. Agora, gente, foi Jesus que disse isso, certo? Mas quem é Jesus que disse isso daí? Ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor disse que vai edificar a sua igreja. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 14, 9 diz o seguinte: foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Senhor. Filipenses 2,11 diz o seguinte: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Senhor. Não diz Salvador. Por que, Márcio? Jesus não é o nosso Salvador? Ele é o nosso Salvador, nosso único, bendito, glorioso Salvador. Mas, vírgula, qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu tenho que confessá-lo como Senhor da minha vida, e consequentemente Ele se constitui o meu Salvador. Por quê? Porque não tem salvação sem senhorio. Por quê? Porque Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Por quê? Porque Deus não é Pai de quem Jesus não é Senhor. Então quem disse isso daí foi o nosso Senhor.
Ah, Márcio, então nós temos que confessar a Jesus como Senhor, correto? Correto. Mas essa palavra confessar, que tem em Romanos 10, 9, por exemplo, vem do grego exomologeu. E essa palavra exomologeu significa comprometer-se com. Então, quando a Bíblia fala para a gente confessar Jesus como Senhor, não está falando simplesmente para a gente repetir com a boca. Está falando para a gente se comprometer com Jesus sendo o Senhor da nossa vida, e a consequência disso é que Ele se constitui o meu Salvador. E isso acaba com a vida dupla. O que é uma vida dupla? É ser a igreja do domingo e não ser a igreja da segunda. No domingo canta, na segunda fala palavrão. No domingo ora e na segunda mente. É uma vida dupla. Por quê? Porque falta senhorio de Cristo. Então Jesus como Senhor não é só uma fórmula que eu repito com a boca. É um estilo de vida. Eu me comprometo com Jesus como sendo o Senhor da minha vida todos os dias, de segunda a sábado. No domingo eu manifesto isso aqui publicamente. Então quem disse isso aí? Foi o nosso Senhor. O nosso Senhor disse que vai edificar a sua igreja. Agora, a próxima palavra que nós temos que aprender bem aí é igreja. Por quê? Porque hoje em dia é uma palavra muito confundida nos dias de hoje. O que é igreja? Tem um trecho do meu livro que eu coloquei uma pequena pregação do Jorge Mitian, o irmão da Argentina, onde ele descreve o que é igreja. E ele diz assim, eu vou repetir aqui, presta atenção. Igreja não é um edifício material de tijolo e cimento. Igreja é uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. Então nós falamos erradamente, eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja, eu esqueci minha carteira na igreja. Isso não é igreja. Isso é um prédio, um salão, um barracão, um edifício material de tijolo e cimento. Igrejas são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Então você imagina se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio. Aí Pedro, oi Márcio, muito prazer. Pedro, eu tenho uma novidade para te contar. Nós estamos pintando a igreja. Aí o Pedro ia, pintando a igreja, Márcio? Ah, já sei o que você quer dizer. Você quer dizer que as irmãs estão na frente do espelho se maquiando? É isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Por quê? Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas. Pessoas que experimentaram o novo nascimento quando se arrependeram, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. Igreja é a família de Deus. Igreja não é uma denominação ou associação civil ou religiosa. É a esposa do Cordeiro. Igreja não é propriedade de nenhuma pessoa ou de um grupo de pessoas. A igreja não pertence ao Papa, nem aos pastores e nem aos apóstolos. A igreja tem um só dono: Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A natureza original da igreja não tem nome próprio, é simplesmente igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Tessalônica. Então, quando Jesus Cristo promete que vai edificar a sua igreja, ele está falando de pessoas, ele não está falando de prédio. Quando Jesus Cristo promete que ele vai construir, levantar a sua igreja, ele está falando de pessoas, ele não está falando de prédio. Então Jesus, o nosso Senhor, disse que vai edificar o seu povo, a sua família, que somos nós. E não há força no universo que vai parar essa edificação. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, gente, agora talvez a pergunta que fica flutuando no ar é: como ele vai edificar a sua igreja? Talvez a resposta que venha na sua mente seja métodos. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia fala-se muito de métodos. Método de venda, método de infoproduto, método de escala de negócio, método de investimento financeiro, método para prosperar, método para emagrecer. Hoje os seres humanos são muito criativos e inventam métodos atrás de métodos. Mas, meus irmãos, Deus não procura métodos melhores. Deus procura pessoas melhores. Deus não vai edificar a sua igreja com métodos. Deus vai edificar a sua igreja com pessoas, com homens e mulheres melhores, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres transformados pelo Evangelho. E talvez um dos maiores desafios nosso hoje seja presentear a sociedade com homens e mulheres que vão resolver os problemas da sociedade ao invés de criar mais. Porque hoje em dia o que mais se vê são homens e mulheres criando mais problemas. E qual é o nosso desafio? Pegar essas pessoas problemáticas da sociedade, que vem toda desordenada, em caquinhos, juntar os caquinhos dessas pessoas, transformá-las pelo Evangelho e devolvê-las à sociedade como uma resposta agora, e não mais como uma pergunta, uma dúvida. Então, Deus, Ele quer edificar a nossa vida dessa forma, transformando a nossa vida pelo Evangelho e presenteando a sociedade com a nossa vida, mas agora como solucionadores dos problemas e não criadores deles. Então hoje, meus irmãos, nós não somos mais o veneno, hoje nós somos o antídoto. Hoje nós não somos mais o doente, hoje nós somos o enfermeiro. Nós gostamos muito de usar aquela metáfora da igreja como um hospital de doentes. E é verdade que Jesus veio para os doentes. Mas, meus irmãos, às vezes parece que esses doentes não ficam curados nunca. Se nós já estamos há tanto tempo no Evangelho, nós já estamos há 5 anos andando com Jesus, nós já deveríamos ter levantado dessa maca. Quando que esses doentes que vieram para o Evangelho vão levantar da maca?
e vão agora ajudar os enfermeiros a curar os próximos doentes que estão chegando. Então, meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, prometeu que vai edificar a nossa vida, mas Ele quer nos transformar pelo Evangelho e presentear a sociedade com a nossa vida transformada, agora como um antídoto, como uma resposta, como uma solução. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de ver com vocês nessa manhã 3 características essenciais dos discípulos de Jesus transformados pelo Evangelho, que agora vai ser solução para a sociedade, que Jesus está edificando. Amém? Feita essa introdução sobre a edificação da igreja, agora eu quero entrar em 3 pontos com vocês que diz respeito a essa edificação. Amém? Ficou claro? Muito bem. Ponto número 1, Mateus. Discípulos bem vinculados. O que significa isso, Márcio? Vamos entender. Olha só o texto de Efésios 4,16. Diz o seguinte, ó: de quem todo o corpo... Gente, guarda essa informação aí, ó. Corpo. Tá vendo essa palavra aí, corpo? Guarda essa informação aí na sua cabeça. Guardou? Sim ou não? Sim. Muito bem, guarda essa informação, corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que significa isso? Gente, discípulo bem vinculado é o que Paulo está falando nesse texto de Efésios 4,16. É um corpo bem ajustado, segundo a justa cooperação de cada parte. Mas espera aí, que corpo é esse? O que é esse corpo? É o corpo de Cristo. Quando Paulo está falando em corpo, ele está falando do corpo de Cristo. Por quê? Porque no Novo Testamento, Paulo traz a igreja como uma figura de um corpo, aonde Jesus é o cabeça e nós somos esses membros do corpo, que deveria estar bem ajustado, bem vinculado, pelo auxílio de toda a junta. Então, quando aí a Bíblia está falando corpo e junta, Paulo sim está fazendo uma referência ao corpo humano, mas falando da igreja. Por exemplo, eu sou um corpo, você é um corpo, e o meu corpo tem membros, tem braço, tem perna, e está um vinculado no outro pelas suas juntas. E o meu corpo, que tem vários membros, tem uma cabeça e recebe ordens dessa cabeça. Então, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre corpo, está falando da igreja, que tem uma cabeça que é Jesus, o nosso Senhor, e tem um corpo com vários membros que somos nós. Agora, gente, olha só, se nós somos esses membros do corpo, como nós temos que estar? Bem ajustado, bem vinculado. Então nós, como membros do corpo de Cristo, nós devemos estar bem ajustado, bem conectado, bem vinculado uns com os outros. Mas como é isso de estar bem vinculado e bem conectado? Paulo nos mostra isso em Atos capítulo 20. Você consegue abrir, Mateus? Atos capítulo 20, versículo 20. Gente, nesse texto de Atos capítulo 20, Paulo vai nos ensinar
a respeito de 3 âmbitos que a igreja precisa funcionar para estar bem vinculada umas às outras. Vou explicar mais. Olha só, Atos capítulo 20, versículo 20. Paulo falou assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente. Está aí o primeiro âmbito. Está vendo essa palavra publicamente? Aí é o primeiro âmbito que a igreja precisa funcionar para que todos os membros estejam bem vinculados uns aos outros. Primeiro âmbito, publicamente. E também de casa em casa. Esse é o segundo âmbito. Então, para que a gente seja um corpo bem ajustado, com membros bem vinculados uns aos outros, nós precisamos funcionar em 3 âmbitos. Primeiro, publicamente. Segundo, de casa em casa. O que é esse publicamente, Márcio? É isso aqui que nós temos aqui no domingo, essa reunião grande, onde todos nós celebramos a Deus juntos e temos comunhão uns com os outros, e ceiamos juntos e profetizamos na vida uns dos outros. Esse é o publicamente. Mas, meus irmãos, se nós funcionarmos só nesse primeiro âmbito, publicamente, será uma obra defeituosa, escassa, incompleta, débil. Não seremos bem vinculados. Por quê? Porque a palavra do nosso Senhor diz que nós temos que funcionar publicamente e também de casa em casa. Mas não eram 3 âmbitos, Márcio? Era, o versículo 31 fala do terceiro âmbito. Coloca aí, Mateus, fazendo favor, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. É o terceiro âmbito que nós precisamos funcionar para que a gente seja um corpo bem vinculado. 3 âmbitos: publicamente, de casa em casa e individualmente, ou como ele fala aí, a cada um. O que é isso, Márcio? Publicamente é essa reunião grande de domingo. O segundo âmbito, que é de casa em casa, o que é? É a igreja da casa. É um grupo pequeno que reúne no meio da semana na casa. Por que, Márcio, igreja da casa? Primeiro, porque é um princípio bíblico. Está na palavra de Deus. Segundo, que é indispensável para que a gente seja um corpo bem vinculado. Vou explicar mais. Você lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? 2 só lembra de Moisés. Gente, Moisés. Aí agora todo mundo lembra. Moisés. Lembra que ele estava liderando uma congregação no deserto, a caminho da terra prometida? Aquela congregação tinha 1 milhão de pessoas. Graças a Deus que ele tinha um sogro sábio, chamado Jetro. O Jetro chegou lá, olhou assim para Moisés, olhou assim para a congregação, olhou para Moisés e disse: Moisés, não é bom o que fazes. Responde uma coisa: você sozinho está tentando dar conta dessa congregação inteira? É isso mesmo? Aí Moisés falou: quando o povo tem alguma questão, eles vêm a mim para eu julgar eles, eu buscar a Deus e saber o que eles têm que fazer. Não, o Jetro falou assim: não, vai dar ruim. Na nova versão atualizada, a linguagem de hoje, versão Márcio Torres, o Jetro disse assim: vai dar ruim.
Aí o Jetro fala assim para ele: ô Moisés, você vai perecer, você vai definhar, e você não vai conseguir atender o povo. Faz o seguinte, eu vou te dar um conselho, escuta as minhas palavras. Levanta grupos pequenos e chefes de grupos pequenos. E aí esses chefes de grupos pequenos vai atender esse povo nos grupos pequenos. O que eles não der conta, eles trazem para você. Aí Moisés: é de Deus essa palavra. Então, meus irmãos, você entende, no Novo Testamento, Paulo só estava seguindo um princípio que já estava lá no Velho, no conselho de Jetro. Por isso, igreja nas casas. Por quê? Porque na casa é onde eu vou ser pastoreado. É onde nós vamos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. É onde eu vou confessar, é onde eu vou treinar o meu dom, é onde eu vou receber a palavra, é onde eu vou ter uma comunhão estreita, é onde aquele irmão mais maduro que está discipulando a minha vida vai me acompanhar. Olha, nesse ponto aqui, você precisa melhorar, mas você vai conseguir, eu vou te ajudar, eu estou aqui com você. Por isso a igreja das casas é o âmbito mais propício para o caráter dos discípulos serem formados. Então a gente entende uma coisa aqui: o púlpito não é a ação principal na formação do caráter dos discípulos. Por quê? Porque no púlpito eu não estou pastoreando vocês, eu estou pregando para vocês. Pregar é uma coisa, pastorear é outra coisa. Ministério de pastor não é do púlpito, ministério de pastor é em volta da mesa, na casa. Vida na vida, vida tocando na vida. Isso é pastoreio. Pregar, você não está pastoreando ninguém. Pregando do púlpito. Se eu pretendesse pastorear todos vocês, por exemplo, estou dando um exemplo aqui só para a gente entender, tá? Se eu pretendesse pastorear todos vocês daqui do púlpito, seria a mesma coisa que eu tivesse aqui 80 garrafas PET 2 litros vazia com a tampa aberta na minha frente, e eu com um esguicho tentando encher todas. Você acha que eu vou conseguir alguma coisa com isso? Não, irmão. Por isso a igreja da casa. Porque na igreja da casa eu estou com 5 garrafas PET aqui, ó, vazia. O outro irmãozinho aqui está com 7 garrafas PET. Aí ele pega o esguicho, põe na boca da garrafa PET. Aí vem o próximo. Próximo. E enche até a boca. Mas daqui vou conseguir umas gotinhas só. Não vai nem refrescar. Esse calor que faz aqui nessa turma. Araça, Texas. Mas para isso a garrafa precisa estar aberta. Para isso a garrafa precisa estar aberta. E se ela tiver com a tampa fechada? Não me toque, não me rele, não mexa comigo. Aí nós nos tornamos os filhos de Zelofeade. Tem um texto no Velho Testamento que fala dos filhos de Zelofeade, que eles iam ser lançados fora porque eles não se deixam ser tocados com as mãos. Ninguém toca na minha vida, não rela em mim, não mexa comigo. Tem 3 níveis aí, Márcio: a garrafa fechada e a garrafa deitada. Ela só enche até um certo nível, e aí quando chega ali ela começa a jogar para fora. Tem a garrafa em pé. E tem garrafa em pé. Tem 3 níveis aqui, o João está falando. Tem a garrafa fechada, tem a garrafa deitada que só enche até um certo nível, depois já joga fora de novo, até aqui tá bom, e tem a garrafa aberta. Deus quer que a gente seja a garrafa aberta, para que a gente seja bem vinculado, um corpo bem vinculado. Por quê? Porque a igreja não é um saco de membro solto, frequentador de domingo, de vez em quando.
Não, igreja é um corpo que anda junto, que está bem vinculado. Mas olha só como a minha mão toca no corpo. Mexe, corta a unha, está muito grande. Deixa eu mexer nesse membro aqui, ó. Vou cortar a unha dele. Entende? Porque, olha só, é interessante quando nós lemos Jó capítulo 1. Não sei se você lembra. Os filhos de Deus se apresentam diante de Deus e vem o diabo junto. Aí Deus pergunta assim para o diabo: de onde você vem? Aí ele falou assim: eu venho de passear pela terra e rodear por ela. Por quê? Porque o diabo era assim, ele era um solto, ele andava por aí assim, sem vínculo. Era um solto andando pela terra e passeando por ela. É o que torna, uma das coisas que mais torna o ser humano parecido com o diabo é ser assim, um solto. Eu não tenho vínculo, eu sou um curioso, olho de longe assim, vamos ver se vai dar certo esse negócio aí mesmo. Eu não tenho compromisso não, ninguém toca na minha vida. Não, irmão, nós precisamos ser humildes como Jesus, deixar ser tocado, para que a gente não seja como os filhos de Zelofeade, que não se deixavam ser tocados com as mãos. Eu lembro que com 15 anos de idade eu fui para as drogas. Eu fiquei 3 anos. Aí quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui expulso de uma escola e fui parar numa outra escola para terminar o 3º colegial. E nessa outra escola o professor de história pregou o evangelho para mim. Aí ele me batizou, minha vida mudou completamente. E esse professor de história começou a discipular a minha vida, pastorear a minha vida na sala da casa dele. E no domingo eu ia na reunião grande, que na época era pequena. Mas ele me discipulava, me pastoreava. Ele me ensinou, porque imagina, irmão, eu era com 18 anos, sequela de droga. Eu não tinha nem noção de higiene. Até isso ele teve que me ensinar. Mas eu deixava ele tocar em mim. Márcio, isso aqui você precisa melhorar. Márcio, tá vendo aqui, ó? Precisa rebalancear. Foi muito excessivo. Ó, essa aqui tá bênção. Glória a Deus, essa área da sua vida tá muito parecida com Jesus. E aí ele foi me discipulando e me pastoreando. Hoje nós somos companheiros de presbitério. Nós temos 19 anos de vida. Meu pai na fé até hoje. O Toninho. Você nunca mudou de discipulador, Márcio? Não. Por quê? Por causa da Bíblia. Mas o que a Bíblia tem a ver com isso? Mateus, você consegue colocar aí 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. E a gente passa para o ponto número 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de pregadores, tem uma versão que fala pregadores em Cristo, tá? Preceptores, pregadores, mestres em Cristo. Ainda que vocês tenham milhares de pregadores em Cristo no YouTube, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo estava reivindicando a paternidade dele na igreja da cidade de Corinto. Eu gerei vocês pelo Evangelho. Vocês têm milhares de pregadores aí no YouTube. Ele falou para os coríntios. Não falou, é hoje que nós temos. Eles não tinham YouTube naquela época. Mas não muitos pais, porque eu gerei vocês no Evangelho. Sabe o que é isso? Um corpo bem vinculado uns com os outros. Paulo, quando escreveu para Timóteo, chamou ele de filho na fé. Isso é um corpo bem vinculado. É onde todos os irmãos têm um pai na fé, que não necessariamente é o Moisés, mas lá nos grupos pequenos, quem é o seu pai na fé?
o seu discipulador, aquele irmão mais maduro que está ali lutando por você, que conhece a sua vida, que quando necessário puxa a sua orelha e você deixa ser tocado para não ser filhos de Zelofeade. Quem é esse irmão? Ou você é um solto? Satanás andava solto, andando pela terra e passeando por ela. Márcio, eu posso trocar de discipulador? Sabe por que não, irmão? Porque discipulador, ele não é um pneu furado que você troca porque ficou careca. É uma pessoa. Pessoa você não substitui como um objeto. É um ser humano. Ele está ali abrindo a casa dele para você. Ele está parando a vida dele para te atender, para dedicar, para te ensinar, para orar com você, para chorar com você, e não ganha um centavo por causa disso. Ele poderia estar lá tomando sorvete, tomando açaí, saindo, passeando no shopping, mas ele parou para estar ali lutando as tuas lutas. Ele não é um pneu furado que você troca por um step. É um ser humano, é um vínculo. Essa mão aqui, está vinculada nesse braço aqui. Essa mão direita, eu não quero ficar mais do lado direito, eu quero vir para o lado esquerdo. Vai virar um monstro esse corpo. Não, fica aqui, irmão. Você não está vinculado aqui? Então fica aqui quietinho aí. Vocês precisam crescer juntos no vínculo que vocês têm aqui com o braço direito. E o braço esquerdo tem aqui com o braço esquerdo. E vai crescer junto com a mão esquerda. E nós todos estamos vinculados ao cabeça na reunião grande. Corpo bem vinculado. A igreja que Deus quer edificar não é um saco de membro solto, frequentador de domingo. É um corpo bem vinculado uns com os outros, que funcionam nos 3 âmbitos: publicamente, de casa em casa, e individualmente. Como individualmente? Sabe aquele irmão, o mais maduro, que está ali pastoreando aquele grupo caseiro que você está? Às vezes você precisa de uma palavra assim mais personalizada, precisa ter um a um ali com ele. Aí vocês vão tomar um café. Ou um suco gelado, aqui é melhor, né? Do que o café, porque faz calor. Um suco gelado. Vocês vão tomar um suco gelado de laranja. Ou de manga. Aí, vocês vão ter aquele tempo individual ali. Por isso que Paulo fala em Atos 20, a cada um, 3 âmbitos: publicamente, de casa em casa, e a cada um. Isso é um corpo bem vinculado uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Ponto número 2, Mateus, deixa eu correr aqui. Ponto número 2: discípulos frutíferos. João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Márcio, que palavras difíceis, não entendi nada. Jesus está falando o seguinte, que Ele é como se fosse a videira, e nós os ramos vinculados e ligados nessa videira. E Ele disse que Ele nos chamou para que a gente dê fruto. Nós, como ramos ligados nessa videira, Jesus nos chamou para que a gente dê fruto, para que a gente produza fruto. Mas não é qualquer tipo de fruto. Que fruto que nós precisamos produzir? Fruto que permanece. Ele falou aí, fruto que permanece. Epa, mas espera aí, qual é o fruto que permanece? Que fruto é esse que é o fruto que permanece? É o fruto que tem uma semente dentro. Por quê? Porque aí essa semente vai cair na terra e vai produzir outro fruto que tem uma semente dentro, que vai cair na terra, vai produzir outro fruto que tem uma semente dentro. É por isso que ele permanece, porque tem uma semente dentro. O que é isso? Fazer discípulos. Você lembra que Jesus mandou fazer discípulos em Mateus 28? Ele disse assim, fazei discípulos. Aí ele explica como que faz um discípulo. Tem que batizar essa pessoa e depois tem que ensinar essa pessoa.
Por que esse é o fruto que permanece? Porque essa pessoa tem uma semente dentro e vai fazer outro discípulo que tem uma semente dentro que vai produzir outro fruto que tem uma semente dentro. Aí ele permanece. Ah, Márcio, então peraí. Quer dizer que a grande comissão não é ide e pregar o evangelho a toda criatura? Não, senhor. A grande comissão não é pregar o evangelho a toda criatura. A grande comissão é fazer discípulos. Por quê? Porque você pode pregar o evangelho a toda criatura e não fazer um discípulo sequer. Não dá nenhum fruto que permanece. Por quê? Porque para dar fruto que permanece, para fazer discípulo, você, além de pregar o evangelho para essa criatura, você vai ter que batizar essa criatura. E além de batizar essa criatura que você pregou, você vai ter que ensinar essa criatura. Em outras palavras, toma que o filho é teu. Cheirou, tem que cuidar. Agora você é o pai da criança. Você não pregou lá no seu trabalho? Ele não se arrependeu? Aí você batizou ele. Depois de batizar, você tem que cuidar. Em quais âmbitos que eu vou cuidar dele, Márcio? Publicamente, de casa em casa e individualmente quando for necessário. Nos 3 âmbitos. Aí é um fruto que permanece. O Daniel Souza, ele foi para Agudos e começou a pregar o evangelho para o Toninho, meu pai na fé. Aí sabe o que ele fez? Ele batizou o Toninho. E depois, ele começou a ensinar o Toninho. Aí sabe o que o Toninho fez? Dentro da sala de aula, pregou o evangelho para mim, na época que eu era drogado. Aí sabe o que ele fez? Me batizou e começou a discipular a minha vida. Aí sabe o que eu fiz? Passou um drogado amigo meu na frente de casa. Eu falei, senhor, Rafael, não o Parpinelli, outro, o Brás. Rafael, eu conheci Jesus, se você quiser eu apresento ele para você. Aí ele foi em casa. Aí eu comecei a mostrar para ele, olha, Deus tem um propósito que é eterno, só que o homem caiu desse propósito. Adão apagou a luz, deixou todo mundo no escuro. Aí Deus enviou Jesus. E por causa que Jesus fez tudo isso, abriu uma porta para a gente voltar ao propósito. Para você voltar, você precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Entendi. O Rafael Braz falou. Aí sabe o que eu fiz? Batizei ele. Eu tinha 1 ano de convertido. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a ensinar ele. Aquilo que eu aprendia com o Toninho, eu praticava e ensinava ele. Aí sabe o que o Rafael Braz fez? Foi lá na casa do amigo dele, o Tiago, pregou o evangelho com o Tiago. Sabe o que aconteceu? Ele batizou o Tiago e a noiva dele, a Sueli. E começou a ensinar o Tiago e a Sueli. Aí sabe o que aconteceu? O Tiago foi trabalhar, tinha um amigo dele chamado Jadson. Aí ele pregou o evangelho dentro do trabalho dele para o Jadson e para a noiva dele, a Gabi. Aí sabe o que aconteceu? O Tiago batizou o Jadson e a Gabi. Hã? Aí o Tiago batizou o Jadson e a Gabi. Aí o Jadson ia jogar bola todo final de semana. Aí ele juntou a turma do futebol. Vamos orar aqui, gente? Orar? Vem cá. E orou. A semente caiu em um deles ali, o Paulinho. Veio agradecer. Ô Jadson, que legal essa oração que você fez. Aí o Jadson falou assim, vamos tomar um café? Vamos. Aí começou a compartilhar o evangelho com o Paulinho. Aí sabe o que aconteceu? O Jadson batizou o Paulinho e começou a ensinar o Paulinho lá em Agudos. Aí sabe o que aconteceu? O Paulinho foi lá na casa da prima dele, a Bia, casada com o William. Você já sabe o final da história. Batizou o William e a Bia, e agora está ensinando o William e a Bia. Sabe o que é isso? Fruto que permanece. Discípulos que fazem discípulos. Discípulos frutíferos. Eu não ganhei todos. Eu batizei o Brás, que batizou o Tiago, que batizou o Jadson, que batizou o Paulinho, que batizou o William. 7 gerações. Isso é fazer discípulos. É o fruto que permanece.
Deus quer edificar a sua igreja como? Com discípulos que fazem discípulos. É o fruto que permanece. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ponto número 3, para a gente terminar aqui. Formação de novos obreiros. Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O que estava acontecendo aí? Na igreja da cidade de Jerusalém, o número de discípulos se multiplicaram. Os discípulos estavam fazendo discípulos, e fruto que permanece, discípulo batizando outro discípulo, que batizava outro, e foi crescendo. A obra foi crescendo, foi aparecendo algumas necessidades, principalmente no que diz respeito às viúvas, na distribuição diária para as viúvas, porque eles tinham a meta de não ter nenhum necessitado no meio deles. Isso é um assunto para um outro dia. Mas enfim, houve a necessidade de levantar novos obreiros. Meus irmãos, levantar novos obreiros numa igreja local é tão comum quanto todas as outras atividades que nós fazemos: louvor, ceia, grupos caseiros, trabalho com os jovens, trabalho com os casais, retiros, formação de novos obreiros. É tão comum quanto. Então a formação de novos obreiros é indispensável para a edificação da igreja. Deus quer formar novos obreiros. Que obreiros, Márcio? Filipenses capítulo 1, versículo 1 fala que obreiros são esses: presbíteros e diáconos. Como que faz para levantar presbíteros e diáconos, Márcio, numa localidade? 1 Timóteo capítulo 3, do 1 em diante, fala sobre isso. Eles têm que aspirar, desejar. Desejar, aspirar significa aquele que se estica para alcançar. Não é aquele que está assim, indiferente, alheio. Isso aí não é para mim não. Isso aí não quer. E não tem problema, está tudo bem. Quem não quer, quem não almeja, está tudo bem. Não vai para o inferno por causa disso. Esses obreiros não é para todos, mas precisa levantar numa igreja local os novos obreiros. Se eles preencherem aqueles requisitos, precisam receber imposição de mãos para ser constituído presbíteros e diáconos. Márcio, de onde saem esses obreiros? Está escrito aí, ó, de onde vai sair. Mas, irmãos, escolhei da onde? Dentre vós. De onde vai sair os novos obreiros dessa comunidade de Araçatuba? Dentre vós. Não precisa importar ninguém de fora. Vai ser daqui, ó, no seio da congregação é onde vai ser formados os novos obreiros. Foi assim comigo lá em Agudos. Com 18 anos eu era um drogado. O Toninho me batizou e começou a me pastorear, me discipular e me treinar. Eu fui formado no seio daquela congregação. Hoje eu sou um obreiro junto com o Toninho e com outros mais. Então é dentre vós que vai se levantar esses novos obreiros, esses discípulos que serão agora presbíteros e diáconos. Vamos ver um exemplo de Paulo na formação de novos obreiros, aí eu encerro. Atos capítulo 20. Mateus, por favor, versículo 13. Não, 17, perdão. Desculpa, é Atos 19. Atos 19, 1. Gente, olha só, para a gente encerrar aqui. Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou lá. Então Paulo chegou aonde? Éfeso é o que, gente? É o nome de uma cidade. Então Paulo chegou em Éfeso. Guardou essa informação? Maravilha. E achando ali alguns discípulos. Aonde? Em Éfeso. Ele achou alguns discípulos ali. Qual era o nível daqueles discípulos? Olha o versículo 2. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E esses poucos discípulos que estavam ali responderam assim, ó. Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus! Eu chamo esses discípulos de semi-discípulos, que nem sabia que tinha o Espírito Santo. Versículo 3.
Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João, versículo 4. João Batista. Disse-lhes Paulo: João Batista realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Verso 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em língua como profetizavam. Verso 7. Eram ao todo uns 12. Então, quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos. Quantos eram? 12. Era um grupo pequeno de semi-discípulos. Aqueles discípulos nem sabiam que existia Espírito Santo, irmão. Isso no capítulo 19 de Atos. Aí Paulo começou a trabalhar com eles. Lançou o fundamento, começou a trabalhar com eles, fez algumas viagens e voltou. Olha no capítulo 20, no versículo 17, Mateus. De Mileto mandou a Éfeso. Lembra de Éfeso? Chamar quem? Os presbíteros. Epa! O que aconteceu com aqueles 12 semi-discípulos que nem sabiam que existia o Espírito Santo? Agora eles eram os presbíteros da igreja de Éfeso. Uau! Paulo fez um bom trabalho de formação de novos obreiros ali naquela cidade de Éfeso. Pegou 12 semi-discípulos que nem sabiam que tinha o Espírito Santo, fez um trabalho de formação de novos obreiros com eles, que agora eles eram os presbíteros. Quanto tempo Paulo levou para fazer isso? No versículo 31 responde essa pergunta de Atos 20. Olha aí, ó. Portanto, vigiai, o texto que a gente leu anteriormente. Lembrando-vos de que, por quantos anos? 3 anos. Uau, Márcio, Paulo era uma ogiva nuclear. Era. Em 3 anos formar presbítero, irmão, é diferenciado o trabalho. Só um parâmetro, não é uma regra. Uma linha aí pra gente andar. Demora. É triste, né? A gente tem contato com os irmãos da Argentina e eles contaram que durante a pandemia morreu mais de 300 pastores na Argentina. Eu fiquei pensando, né? Quanto tempo que demora para formar um pastor hoje em dia? 10 anos. Para morrer assim com uma pandemia, uma leva de 300 de uma vez. E aquelas ovelhas todas. Já pensou? Não é um pastor miojo, 10 minutos no micro-ondas está pronto, né? Demora. Presbítero. Amém, meus irmãos?